Mas hoje, conforme foi anunciado, o pastor Benjamin Peterson falando sobre oração. Vamos acompanhar. Sobre a oração de Elias. Nós temos um esboço, vamos dizer, o mancebo de oração, o motivo de oração, a maneira de oração e o milagre de oração. Essas quatro coisas. Primeiramente, o mancebo de oração. Aí ia dizer o homem de oração, só que este não começa com M, e para a literação, dizer mancebo de oração. Primeiramente, o mancebo de oração deve ser um justo. Vamos olhar aqui em versículo 16. Versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós naturalmente somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mas também fala sobre a maneira em que nós vivemos. Nós olhamos, por exemplo, em Salmo 66 e versículo 18. Salmo 66 e versículo 18. E diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se nós temos iniquidade no coração, se nós damos pecado, guardamos pecado, o Senhor não vai ouvir nossas orações, a Bíblia diz. Vamos a outro versículo aqui, este é Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem no seu ouvido agravado para não pode ouvir. Mas os vossos iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu posto de vós, para que não vos ouça. No tempo de Isaías, você talvez lembra que Israel estava sendo atacado, eles estavam ameaçados pelos exércitos de Babilônia, e o povo começaram a orar, e eles oraram, reclamam a Deus, e Deus não ouviu. Deus não defendeu Israel contra os inimigos. E o povo começaram a dizer: Deus morreu, Deus não pode ouvir, Deus quebrou o braço. Isaías disse: isso não é o problema. O problema é seus corações. Seus corações são cheios de pecado. Enquanto tem pecado na sua vida, Deus não vai ouvir. Primeiramente, então, o homem de oração precisa ser justo. Segundo, nós encontramos no versículo 15, voltando sempre aqui para Tiago, versículo 15, esta vez. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Fé. Nós precisamos ter fé no coração. Fé está confiando em Deus, não somente para salvação, mas confiando em Deus para resolver nossos problemas. Confiando em Deus para responder nossas orações e trazer pessoas a Cristo Jesus. Esta semana nós estamos falando sobre evangelização. Primeiro passo de evangelização é oração, falando com Deus, falando em favor de pessoas para que eles possam aceitar Cristo. Mas se nós estamos só orando e não confiando, Deus não vai ouvir e responder as orações. Vamos ver em versículo 17. Versículo 17. Próxima página, preciso mudar aqui. Versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões de nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mesma paixão. Nós pensamos sobre Elias, era homem de grande fé, grande poder. E muitas vezes nós ouvimos ou pensamos sobre Elias
quando ele fez aquele concurso com os profetas de Baal e também os profetas de Asher. Baal, eles tinham 450 profetas. E Elias chamou eles lá para o concurso. E ele disse, vamos provar quem é Deus. Você faz um altar, coloca lenha em cima do altar. Então aqui tem um bezerro, pode matar, colocar em cima. Então você ora a Baal, se ele vai mandar chuva. Então depois eu vou fazer a mesma coisa. Você pode imaginar 450 homens. Eles fizeram um altar grande. Eles cataram aquele animal, colocaram lenha lá. Então eles começaram a orar. Clama a Deus, manda fogo, precisamos de fogo para essa oferta. Eles começaram a gritar, cortar-se com facas para chamar a atenção de Deus. Elias mandou pouco, disse, chama mais alto, talvez Baal está dormindo, talvez ele está de viagem, chama mais alto. Eles chamaram, gritaram para Baal mandar fogo, mas ele não mandou. Então Elias disse, é minha vez. Ele tomou 12 pedras, fez um altar pequeno, então ele colocou lenha em cima, matou aquele animal, colocou em cima, então ele mandou trazer água, colocar água. Quando você quer acender fogo, você usa água. Eles derramaram água, a água estava correndo todo lugar. Então Elias orou uma oração bem simples. Deus, Jeová, manda fogo, mostra a esse povo quem é Deus mesmo. E Deus mandou fogo, queimou aquela oferta, queimou o animal, queimou as pedras, água. E o povo gritaram, o Senhor Jeová é Deus, o Senhor Jeová é Deus. Grande vitória. Mas então eles levaram notícias para Jezabel, a rainha. E ela era ruim. E ela mandou para Elias, amanhã você vai ser morto como esses outros profetas. Eu vou ter você matado. E Elias disse, eu não quero morrer. Ele foi correndo, escondendo e finalmente, não, eu quero morrer. Mas se ele quis morrer, ele podia ficar e não corrido. Coisa que estamos tentando mostrar. Ele era homem de mesmas paixões de nós. Um dia a vitória, mas outro dia ele foi derrotado. Às vezes nós temos nossos problemas. Às vezes não estamos em cima da montanha. Às vezes nós estamos no vale. Mas precisamos confiar em Deus. Nós podemos orar a Deus e Deus pode responder para nós onde nós estamos. Mesmas paixões, disse aqui. Vamos ver que está mais. Ele é um homem observante. Parece que não tem um versículo sobre este que está no livro dos Reis. Mas se você está lembrado, ele ganhou a vitória contra os profetas de Baal. Então ele começou a orar. Ele prometeu chuva. Deus manda. Ele pediu fogo primeiro. Ele está pedindo chuva agora. Ele manda o servo lá em cima da serra. E obrigado. Eu não sei se este vai ajudar, mas talvez. Mas ele mandou o servo para olhar. E o servo voltou, nada, não tem uma nuvem, nada. Elias orou de novo. Ele mandou o servo de novo. O servo voltou e disse, nada. Ele mandou o servo 7 vezes. E finalmente o servo voltou e disse, tem uma nuvem, o tamanho de mão de um homem. E Elias disse, vai chover, corre, Gerari, vai para casa. Nós devemos ser observantes, olhando o que Deus faz para nós. Faz a nossa fé crescer.
Às vezes nós pensamos, oh, Deus nunca fez nada para mim, como eu posso orar? Mas nós temos que orar, confiar e olhar o que Deus está fazendo para nós. Exatamente como Elias. Vamos ver. Tá bem, vamos falar agora sobre o motivo de oração. Nós devemos orar primeiramente porque amamos Deus. Oração é só falando com Deus. Nós temos muitos pais. Quantas pessoas aqui que têm filhos? Levante as suas mãos. Oh, tem muitos pais e muitas mães. Se seus filhos falaram com você uma vez por ano, não seria bom. Ou se eles falaram unicamente quando eles desejavam alguma coisa, ia ser ruim, não é verdade? Nós queremos que nossos filhos falem conosco e Deus quer que nós falamos com eles sempre. Então, nós devemos falar com Deus porque amamos Deus. Nós devemos falar com Deus porque Deus manda também. Vamos olhar em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se vamos ler versículos 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá bem, Deus disse que devemos orar, e devemos orar sem cessar. Vamos falar um pouco mais sobre este depois. Mas disse que devemos orar para tudo e dar graças a Deus. Quando nós recebemos uma coisa boa, é fácil dar graça, não é verdade? Mas às vezes uma coisa não é tão boa, mas devemos ainda dar graça. Vou cantar histórias, se for possível, senão começa a chorar. Sobre nossa filha Esther, que está em África, no país de Quênia, com seu marido José. E, segundo a missão deles, eles precisam, no quase primeiro mês lá, um dos primeiros meses, passar 4 fins de semana nas casas dos africanos. Uma africana família e para a igreja com eles. 3 semanas foram à igreja lá dentro da cidade. Pessoas quase todas falaram inglês. Mas uma semana eles foram lá no interior para visitar os pais da família. E quase ninguém falou inglês. Eles acharam que Benjamin porque era branco. Eles nunca tinham visto uma criança branca antes. Foi uma coisa muito estranha lá. Mas este foi tudo bem. Mas na última semana eles iam para aquela igreja de novo. E foi uma feira, alguma coisa dentro da cidade. E eles precisavam rodear a cidade numa estrada um pouco esquisita. Eles foram para lá e foi uma subida lá, feio de lama, ficaram atolados, voltaram. E quando chegaram, eu não sei, foi 4 homens ou 2 pistolas, apontaram sobre eles, nos dá tudo que você tem. Eles foram roubados de todo o dinheiro, todos os relógios, todas as alianças, computador, máquinas de retratos, tudo que eles tinham, eles levaram. Podemos dar graças, porque eles não mataram, não maltrataram, não mataram os filhos, não roubaram o carro para que eles pudessem voltar. Ainda em tragédia, nós podemos, muitas coisas que nós podemos dar graças a Deus. Isso nós devemos estar sempre fazendo, dando graças a Deus. Quando eu falo sobre Esther, quase sempre choro, desculpa.
Naturalmente devemos orar para receber de Deus, essa coisa nós fazemos mais em oração, e não é nada errado com este. Não, aqui no princípio deste capítulo está falando, este trecho está falando especialmente sobre saúde. Oramos por aqueles que estão doentes. Às vezes Deus cura e às vezes não, e nós não sabemos que. Mas temos ouvido de muitas pessoas que têm curado. Tem uma senhora, talvez está doente, talvez ela está morta agora, porque este muitos anos atrás. Morava no estado de Washington, perto de Seattle. Jenny Adams foi o nome dela. Ela estava na Segunda Guerra Mundial, na Marinha. Ficou ferido e ficou paralisada aqui no centro para baixo. Ela ficou muito triste porque estava paralisada e começou de beber, tornou uma bêbada. Mas um dia em Moletas ela entrou na igreja, a Batista de lá em Seattle, não posso lembrar o nome da igreja mais. Mas ela entrou na igreja, pouco embriagada, mas os irmãos colheram ela, eles pregaram para ela, eles ajudaram a ela, testificaram para ela, e ela aceitou Cristo como Salvador. Mas ainda estava paralisado. Ganhou vitória sobre a bebida, que ela podia viver por Cristo. Mas os irmãos continuavam orando dia depois de dia para a saúde dela. E um dia ela estava tomando banho no banheiro e ela disse alguma coisa, foi a zoada. E ela levantou e andou. Ela foi correndo para o telefone, telefonou para o pastor e disse: Deus me curou, eu posso andar. Ela estava tão grata a Deus que foi para a faculdade bíblica, estudou e foi para a Colômbia como missionário. Aquele homem, aquela mulher que está paralisada aqui para baixo, ela andava naquelas montanhas, testificou mais nas vilas, e ela foi testificando aqui, andando em cima daquela montanha. Deus pode curar. Deus pode curar ainda. Lá na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, uma mulher estava doente em cômodo. Cômodo é a palavra certa? Coma, está bem. Na coma para 5 semanas. Ela saiu da coma e tem quase completa saúde, graças a Deus. Deus ainda cura quando nós oramos com fé. Mas nós precisamos muito mais do que este. Salvação é mais importante do que saúde. E nós precisamos orar para outros irmãos. Agora eu ouvi os relatórios dos irmãos aqui tão maravilhosos, começando igrejas novas, igrejas crescendo. Mas hoje ouvimos missionários novos tendo problema. Talvez eles podem usar esta explicação mais do que os outros. Ainda que ninguém pode trabalhar sem Deus. Aqui é a minha lista de oração para a minha igreja nos Estados Unidos. Aqui nós temos membros, não temos tantos membros lá. Mas aqui eu tenho 102 pessoas sobre quem estou orando cada dia. Estas pessoas, a maioria descrentes, alguns são crentes já e preparando para o batismo, mas cada dia eu lembro estas pessoas em oração. E esta coisa eu quero dizer para os irmãos: você quer suas igrejas crescendo? Faça lista de oração. 100, talvez, 200 pessoas. E cada dia ora pelo nome por estas pessoas. Assim que Deus trabalha, assim que Deus converte, assim que as igrejas podem crescer. E se você quer fazer o trabalho do evangelista, onde você começa? Nos seus
seus joelhos, falando com Deus em oração. Nós naturalmente queremos transformação, queremos pessoas ser transformadas. Estou lembrado de um casal também na nossa igreja lá. O nome dele é Raimundo. E a esposa dele é Candy. Traduzido seria confeito. Mas nós estamos fazendo uma campanha evangelística. E quando nós fazemos a campanha assim, Paulina e eu vamos casa em casa, na estrada, cada casa, nós visitamos e convidamos pessoas. Nós temos uma coisa lá que escrever os nomes das pessoas. Se encontramos alguém que tem interesse nas coisas do Evangelho. E este homem, ele estava verdadeiramente cortando grama. E nós falamos com ele e disse, eu assisti a igreja, era fiel na igreja, e eles só falam de comunismo. Eu disse, nós não pregamos comunismo, nós pregamos Jesus Cristo. Nós continuamos visitando. Na quarta visita que fizemos na casa deles, eles nos convidaram para ir dentro da casa. Então, no próximo domingo, eles estavam no culto e não têm perdido desde aquele tempo. Está indo, visitando, orando e visitando. É isso que vai fazer a igreja crescer. Tá bem, nós temos agora então a maneira de oração. Primeiramente, confessando os nossos pecados. Vamos dizer, ver em versículo 16. Deixa que eu achar o lugar aqui primeiro. Aqui estamos. A marca é errada. Aqui está. Está bem. Versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que estareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orando por nós, mas orando também e confessando os nossos pecados. Diz confessando os seus pecados. Vamos olhar outro versículo aqui. Este que nós encontramos em 1 João, bem possível você conhece estes versículos. 1 João capítulo 1, versículo 3. E que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhamos comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Se nós vamos receber respostas às nossas orações, temos que ter aquele íntimo confessão, comunhão com Deus. Nós sabemos que se nós aceitamos Cristo como Salvador, nós não perdemos nossa salvação. Nós somos salvos, vamos para a eternidade, para o céu. Mas nós sabemos também que se a pessoa peca, ele não tem aquela comunhão com Deus que ele pode ter as orações respondidas. Mas diz aqui exatamente como fazer. Diz, confessai os vossos pecados, nossos pecados. Sim, confessamos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E versículo 7, última parte aqui. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que estamos dizendo é isso? Se nós queremos ter nossas orações respondidas, talvez vamos pecar. Talvez vamos cair, fazer uma coisa errada. Precisamos fazer que? Confessar nossos pecados a Deus. Ele pode nos limpar e nós podemos ter comunhão com Ele. E comunhão com Ele, podemos receber as respostas às nossas orações. Tá bem. A maneira de oração, primeiramente confessando os nossos pecados. Seja sincero em nossos desejos, continuamos. E nós já lemos o versículo, disse,
orai sem cessar. Uma história aqui em Rio Grande do Norte. Quem está de João Câmara? Tem vários irmãos. Vocês de João Câmara, você conhece Severino do Burro? Nunca ouvi falar dele, hein? Verdadeiramente o nome era Severino Soares, talvez seu primo. É bem possível que ele já morreu há muitos anos. Mas muitos anos atrás, ele não morava em João Câmara, acho que foi em Angicos. Ele trabalhava como estrada de ferro. Mas ele estava recém-casado, quer dizer, poucos anos casado, com uma filha. E aquela filha ficou muito doente. Naquele tempo não houve médicos, talvez 2 em Natal e 1 em Mossoró, mas entre Natal e Mossoró não houve médico. Quando nós estamos primeiramente em João Câmara foi a mesma coisa. Se houve problema, o que fizemos foram para a farmácia, disseram nós temos esta doença, que remédio você tem? E ele vendeu. Foi isso que Severino teve. A filha estava muito doente, ele foi para a farmácia, explicou a doença, a febre está assim. Não estou com certeza a doença, mas uma coisa, as crianças na cidade estavam morrendo. E o dono da farmácia disse, sua filha vai morrer. Não tem remédio para esta doença, todas as crianças estão morrendo. A esposa dele estava na porta, balançando a criança, tentar para ela não chorar, quando Severino chegou. E quando ele chegou, ela olhou para ele e disse, onde está o remédio? Vocês homens gostariam de dar resposta sim, nossa filha vai morrer. Mas foi a única coisa que ele podia dizer. Ele recusou vender remédio. Ele disse, nossa filha vai morrer. Eles tomaram a filha, levaram para a cama, colocaram a filha no centro da cama e começaram a orar. Eles oraram, choraram, oraram, passaram a noite inteira orando e chorando. Mas de manhã, a febre baixou e a filha não morreu. Eu creio que ela está no lugar ainda, porque ela não é tão velha. Eu acho que ela não está em João Câmara aqui. Mas sabe, nós não oramos assim. Eles oraram com fervor, eles oraram com coração, eles oraram continuamente. Se nós quisermos pessoas a aceitar Cristo e ser transformadas, que essa maneira que nós precisamos de orar. Muito bem, nós acompanhamos aí com o pastor Benjamin, abordando aí o assunto oração, um assunto muito propício, e nós agradecemos a sua sintonia. Nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com a permissão de Deus, próximo domingo, às 6h25. Tenham todos um bom dia, na graça de